Fala pessoal, aqui novamente. Quero comentar aqui um pouquinho sobre o Everton do Ancelotti, né? Assim, eu tava querendo esperar a temporada acabar para fazer esse vídeo sobre alguns times específicos, mas como o Everton não tem mais nada o que fazer no campeonato, vai só cumprir tabela, né, digamos assim, na última rodada, no dia 26, no domingo, que é a última rodada da Premier League dessa temporada, então eu resolvi fazer um vídeo aqui para falar um pouquinho sobre não só o que a gente viu até aqui e o que a gente pode vislumbrar aí para as próximas temporadas, para a próxima temporada do Everton, né? Bom, então assim, o Everton, se a gente pega ali os times abaixo do Big Six, é aquele com maior potencial para bater de frente. Né, não só em capacidade de investimento, como também na questão de respaldo histórico, relevância, de torcida, de marca. Né? O Everton é um dos maiores campeões ingleses, inclusive tem mais títulos ingleses que alguns times do Big Six, né? Por incrível que pareça. Né? Mas a verdade é que o Everton nunca conseguiu dar esse salto, né? Para o novo futebol das grandes marcas, enfim, o Everton sempre que tentou não conseguiu, né? E até se falou ontem na transmissão do jogo contra o Sheffield. Eu nem sabia disso, eu sabia que tinha sido muitas contratações, mas não imaginava que os valores eram tão altos. Eram quase 500 milhões de libras gastas nos últimos 4 anos, né? Últimos 4 anos em que 4 técnicos passaram pelo Everton, né? Então teve o início do projeto com o Ronald Koeman, né? Saindo do Southampton, fez ótimo trabalho no Southampton seguindo o Mauricio Pochettino, foi contratado pelo Everton, durou 1 ano e meio. Aí o Sam Allardyce ficou no período final, aí veio o Marco Silva ficou 1 ano e meio, não deu certo, o Duncan Ferguson treinou o time naquele período curto, e agora veio o Ancelotti. Talvez dos técnicos que tenham comandado o Ancelotti seja de fato o maior, e talvez o maior potencial de fazer algo diferente, algo de melhor nível. E de fato, essa segunda metade do campeonato, né, ou seja, essa primeira metade, digamos assim, primeira parte do trabalho do Ancelotti, teve sim alguns pontos positivos, apesar de em alguns momentos também ter apresentado uns pontos bem negativos e bem desanimadores em alguns jogos. Né? Então, se a gente for pensar em esquema de jogo, geralmente vai partir com uma linha de 3 zagueiros, né? Não definitiva, geralmente é um dos laterais que viram dos zagueiros, até faz sentido isso para você ter geralmente um jogador, e é geralmente pelo lado direito, né? Até vou falar por quê, mas você tem um lateral preso, porque você ganha um pouco mais de capacidade de saída de bola pelo lado do zagueiro daquele lado, e também capacidade física de recomposição e velocidade, geralmente laterais têm mais isso, né? E você espeta um atacante para o lado ou um jogador ofensivo espetado como ala pela direita. Porque como ala pela esquerda, para ter espaço para subir, você tem um dinheiro. Isso é uma das coisas que ainda eu não consegui ver o Ancelotti fazer nesse período, de conseguir colocar uma alternativa à criação de jogadas que não seja o dinheiro pelo lado esquerdo. O dinheiro, talvez, desde o momento que se consolida como lateral esquerdo do Everton, né, ele chega na temporada passada, demorou a entrar um pouco em campo, né, começou o Leighton Baines passa a não render muito bem, e o dinheiro assume a posição. E a partir desse momento em que ele consegue se consolidar, ousaria eu dizer, inclusive a partir do momento em que ele entra no time e já vira um jogador do 11 principal. Ele é, pelo menos na minha opinião, o principal armador do Everton, o principal criador de jogadas. Ele é um ótimo lateral, um dos melhores laterais da Premier League. Talvez não seja melhor que o Andrew Robertson, né, do Liverpool, mas ele é o principal armador de jogadas. Então esse esquema naturalmente favorece o seu principal armador de jogadas para jogar uma faixa de campo muito mais livre. E óbvio também assim, o Jay também tem muita capacidade de recomposição, de marcação, de incomodar a posse de bola adversária. É um ótimo jogador, é um dos baita laterais dessa Premier League. Uma pena que ele não tenha dado certo no Barcelona, né? Mas enfim, isso continua sendo a principal, não válvula de escape, mas a principal fonte de criação de jogadas do Everton, né? Geralmente ele joga com 2 meio-campistas por dentro, ou com um trio, ou com um meia mais à frente dessa dupla, mas geralmente não são jogadores de tanta criação de jogadas, né? Como o André Gomes se machucou logo no início, grande parte do período inicial ali, logo assim, final de dezembro, janeiro e fevereiro, período início de março, ele não pôde jogar com o Ancelotti, né? Porque ele estava machucado, né? Se eu não me engano, ele voltou, se recuperou ali no período da pandemia, né? Mas enfim, não tendo esse jogador de mais qualidade técnica, ele teve que optar geralmente por Sigurdsson, Anton Davies, às vezes até o Holgate jogando como homem de meio campo, né? Já tinha passado a jogar mais um pouco assim com o Duncan Ferguson no período em que o inglês assume rapidamente. E assim, geralmente não era uma dupla de meio-campistas que trocava muito passes e criava oportunidades a partir disso.
né? Geralmente era uma questão muito mais de ser combativo. E até por conta das características do Sigurdsson, o Sigurdsson é outro jogador que nunca conseguiu se consolidar no Everton como um criador de jogadas, como um meia com capacidade de criação, né? Apesar de ter feito alguns bons jogos, mas muito mais no quesito de definir algumas jogadas do que de fato um meia com capacidade de criar oportunidades, né? Então em diversos momentos era um meio campo do Everton muito pouco produtivo, né? E nos momentos em que o time tinha que sair atrás do resultado, era muito complicado, ficava evidente que em alguns momentos faltava alguma coisa, né? Mas outro ponto positivo que a gente pode destacar é a dupla de ataque, né? Bernard e Calvert-Lewin, principalmente o Calvert-Lewin, né? É até um jogador que talvez tecnicamente não seja um dos principais atacantes da Premier League, nem atacantes ingleses, mas assim, ele conseguiu render de uma forma bem interessante com o Carlo Ancelotti. Porque se essa bola, né, geralmente não vai ser criada por dentro, porque os meio-campistas, por conta da característica do time e até por conta da característica individualmente, não são exatamente criadores de jogadas. O Digne geralmente vai criar a maior parte das oportunidades pelo lado esquerdo, ou com um passe longo, ou com alguma jogada percorrendo aquele corredor por aquele lado, né? Ou uma das outras alternativas são os passes longos vindos da defesa, principalmente do Michael Keane. E é nisso que o Calvert-Lewin consegue em alguns momentos se destacar. Ou para escorar uma bola pro Richarlison, o Richarlison pode, geralmente ele vai se deslocar mais, o Richarlison ele vai receber essa bola mais, assim, não necessariamente aberto, mas circulando mais que o Calvert-Lewin. Por mais que o Calvert-Lewin também tenha amadurecido também no sentido de buscar tabelas, tentar alguma projeção no espaço, não é muito o estilo dele porque ele é um jogador de menos recurso técnico, né? Mas enfim, ele conseguiu se destacar em diversos momentos dessa forma, conseguindo ganhar bolas pelo alto e em diversos momentos, depois de aparar essa bola que vem do alto e conseguir fazer com que essa bola chegue de forma melhor para os homens que vão criar mais as oportunidades, digamos assim, conseguir se meter ali na área e fazer vários gols dentro da área. Né, o Calvert-Lewin fez alguns gols de dentro da área mesmo, assim, gol de centroavante, né, da bola que sobra na área, ou de ganhando a bola para alguém, percorrendo, aparecendo dentro da área para definir. Ele fez alguns gols interessantes assim, mas que não sendo um jogador de muitos recursos técnicos. Dentro desse estilo de jogo um pouco mais direto, ele até conseguiu se destacar, coisa que ele nunca tinha conseguido até então, quando subiu ao time profissional do Everton, a verdade é essa, né? Mas enfim, é um trabalho que mostrou alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, também tem a questão do elenco, claro, talvez as características do elenco não sejam as principais para você montar um time desse tipo, talvez com peças de melhor nível técnico o Everton consiga até desempenhar, talvez até um outro estilo de futebol, né? O Ancelotti sempre teve essa característica, né? Geralmente de ser um time muito direto e muito rápido, né? Na parte da recuperação da posse de bola, né? Apesar de também ser um cara que conseguia se adaptar muito bem aos adversários, né? E o Everton em alguns momentos conseguiu fazer isso e em outros momentos apresentou um futebol bem ruim também, né? Então tem essa dualidade. Mas assim, é claro que essa temporada tem a questão da pandemia, então ela ficou paralisada por um bom tempo e a janela de transferências vai fechar só um mês e meio depois de ter começado a temporada. Acho que isso é inédito na história da Premier League. Eu não lembro de outro momento em que isso aconteceu. Então, claro que tem muito tempo aí para você ver questões de contratação, né, de outros jogadores que possam aí agregar. É complicado falar disso porque o Everton, como eu falei, né, como ontem na transmissão, quase 500 milhões de libras gastos nos últimos 4 anos. Então, se gastou em reforços, né? Talvez tenha se gastado errado, ou talvez os trabalhos dos técnicos, que na minha opinião principal, não foi, assim, feito da melhor forma possível, né? Talvez com o Ancelotti o time consiga dar esse salto, mas de qualquer forma tem que investir porque, assim, você pode ter melhores jogadores para desempenhar algumas funções, né, até mais específicas do jogo do Ancelotti. Então talvez conseguir mais um atacante de lado de melhor qualidade, ou talvez até mais um meia com um pouco mais de capacidade de criação a partir da posse de bola mesmo, talvez seja pontos mais interessantes, um zagueiro também, de um pouco melhor, de um nível um pouquinho melhor, talvez seja pontos interessantes, mas vamos ver, né? Se o Everton finalmente vai conseguir dar esse salto e de fato se transformar num time que possa incomodar e até em alguns momentos bater de frente os times do Big Six, tá? Mas deixe sua opinião aí nos comentários, pode concordar ou discordar, tá? É isso, espero que tenham gostado.